Fala, meus considerados, Ribeirinho por aqui. Vídeo novo pra vocês aqui hoje. A gente vai estar trazendo aquele combo legal, né? O Caçula do Mestre Espadachim. Os primeiros capítulos da obra e mais um capítulo a seguir. Peço desculpas aí pelo tempo que eu passei sem gravar conteúdo. Andei meio adoentado, galera, mas estamos firmes aí de novo. E se você gostar do conteúdo, não se esquece de deixar aquele like dos deuses. E se inscreva aí no canal, meu mano, para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Um clã de espadachins que domina metade do mundo. Runkandel. É dito que as pessoas desse clã famoso nascem muito picas, para mandar no mundo com seu poder marcial dominante, travam batalhas, fazem saques, dominam pessoas. Um mundo onde a sobrevivência do mais forte prevalece para justificar essas três ações. O prota diz que foi nesse mundo que ele nasceu e que seu nome é Jin Runkandel, o filho mais novo do clã Runkandel. O prota diz que, no ritual de seleção em que se prevê o futuro de uma criança, ele escolheu a espada do patriarca, assim sendo marcado como a criança que recebeu o legado do patriarca. Um cara do clã do prota, que não sei quem ainda, diz que ele escolheu a espada chamada Barizada e que isso é muito interessante. O prota diz ter acreditado que só teria glória e sucesso em seu futuro. Mas nada é tão fácil assim, pequeno gafanhoto. Então Jim fica se perguntando como algo assim poderia fazer sentido, pois ele percebeu da pior maneira que não tinha absolutamente nenhum talento com espada. Em sua cabeça, só podia xingar, por ser muito abaixo da média em seu clã. Logo, o protagonista foi taxado como o menos talentoso dos Runkandel. O prota ouve a voz de seus irmãos o chamando. Um deles, que vou chamar de Cabelo Branco, pergunta por que ele está balançando uma espada sem nenhum motivo outra vez. O outro irmão, agora batizado de Cabelo Preto, carai, como sou criativo, diz para o Cabelo Branco deixar o prota em paz, que talvez Jin não queira pegar em uma espada que não seja especial. Então, Cabelo Branco pergunta onde o prota deixou sua espada especial. Cabelo Preto debocha do prota, perguntando onde ele deixou Barizada, que era a espada do patriarca, para estar usando uma espada de madeira qualquer. O prota fica com cara de quem lambeu algo amargo em silêncio. Cabelo Branco diz para ele responder seus irmãos mais velhos e, enquanto fala, solta um bicão no bucho do prota, que cai no chão agonizando enquanto é chamado de inútil. Jin olha para trás de forma miserável e tenta catar sua espada de pau. Então, Cabelo Branco pisa na mão do prota dizendo que ele não tem motivo para continuar tentando usar uma espada. O prota dá aquela gemida de dor clichê. Então, Cabelo Preto pega uns papéis e pergunta se são teorias de esgrima básica, dizendo que isso não vai adiantar de nada. Cabelo Branco diz que não se deve dar chances para incapazes, enquanto começa a quebrar a espada do prota. O prota pede para eles pararem desesperadamente. Enquanto Cabelo Branco diz que é por causa de chances dadas que os incapazes não sabem o seu lugar e ficam alimentando esperanças inúteis. O prota diz que eles não precisam fazer isso. Cabelo Branco pega o prota pelo cabelo e diz que ele deve ficar calado, pois estão fazendo isso por se importar com ele. Cabelo Preto pergunta se a babá do prota não o educou direito para ele ser tão respondão assim. O prota diz que Gilly não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, os irmãos do prota dizem que, como irmãos mais velhos, irão ensinar uma boa lição para ele. Voltando aos seus pensamentos, o prota se questiona sobre o tormento de seus irmãos e seu talento inexistente. Ele pensou que trabalho duro era o bastante, que com isso sua família o reconheceria, que ele se tornaria um orgulhoso membro dos Runkandel. Em seguida, é anunciado que o prota será expulso do seu clã por ser tão inútil e que só pelo fato de ele ter se esforçado demais, não irão colocá-lo no Vasco. Então Jin diz que com 23 anos foi expulso do seu clã e virou um mendigo sem rumo, até conhecer sua mestra. Só então ele descobriu que tinha um talento. Um talento que era proibido dentro do seu ex-clã. Talento para magia. 3 anos depois. Em uma sala cheia de livros, o prota está teorizando sobre como juntar a mana da natureza com a mana do mago para recuperar a própria mana e fortalecer uma conjuração de magia. O prota está mexendo em alguma coisa enquanto teoriza, quando do nada o cu do prota tranca abruptamente. Uma sensação de medo toma conta dele enquanto ele se questiona o que diabos está acontecendo e quem poderia estar ali. Assombrado, envolto em uma névoa negra, o prota ouve algo e se vira rapidamente perguntando quem seria. Então, uma voz tenebrosa diz que seu nome é Solderet, o mestre das sombras. A voz chama o prota pelo nome e diz que, como deus das sombras, ele gostaria de propor um contrato ao prota.
Jin fica olhando sem saber o que se passa ali, atordoado. Solderet diz ao Prota que, se ele fizer o contrato, além de poder usar poder espiritual, também poderá anular maldições. Que o protagonista parece ter sido muito odiado por alguém na sua infância, a ponto de terem colocado uma maldição nele que o impedia de mostrar seu talento. Mas que para Solderet, essa maldição era insignificante. O Prota, ainda assombrado, se pergunta que maldição é essa. Então, Solderet diz que é uma maldição chamada Ilusão da Lâmina, que faz um cara com aptidão para ser pica com uma espada virar um bosta. Solderet diz que o Prota deve ter comido o pão que o diabo amassou por causa dessa maldição, e que deve ter sido por causa dela que ele se sentiu atraído pelo Prota. Lá ele. Então, após fechar o contrato, ele diz que o Prota nunca mais será amaldiçoado e que agora ele pode se tornar o espadachim mais pica do século. Então ele irá assistir o Prota com prazer. Lá ele 1000 vezes. O Prota fica olhando para cima com cara de banana enquanto a sombra se dissolve. Então ele volta a si e rapidamente cata uma espada e sai virado na peste, cortando o vento. Ele ergue a espada e diz que Solderet tinha razão. Com uma cara de cachorro louco, o Prota diz que agora ele consegue sentir um novo nível de habilidade. A espada agora está mais leve que uma pena. Então ele tem a ideia de adicionar magia aos seus golpes e fica mais feliz do que um pinto no lixo. Nesse momento, o Prota percebe que o garoto mais barrela da história dos Runkandels não existia mais. Após se deliciar com suas novas habilidades, o Prota volta a si e, enquanto treina no meio do mato, diz que seu trabalho duro está dando frutos. Do nada, aparecem uns cavaleiros um tanto estranhos. Então ouve-se um grito um tanto estranho também. Uma cara em frangalhos cheia de sangue, um olhar de terror. O Prota não se tocou ainda e fica se perguntando por que está tão pesado e se ele ouviu um grito. Então ele chama sua mestra, chama Solderet também, mas ninguém aparece. Seus últimos pensamentos são que ele irá morrer sem ter aproveitado nada de suas novas habilidades, que então não fazia sentido ter ganhado uma segunda chance. Em seguida, tudo fica escuro. Um tempo depois, o Prota abre os olhos e vê duas pequenas mãos, se questionando o que diabos aconteceu e por que tem pessoas do seu clã ali. Ele tinha certeza que morreu alguns momentos atrás. Uma gostosa aparece ao lado do Prota e deseja boa sorte a ele, chamando-o de Jovem Mestre Jin. Então o Prota se lembra que essa waifu era Gilly, sua babá. Em seguida, ele olha para frente e vê Barizada, a espada que ele havia escolhido como o legado do patriarca. O Prota, com cara de criança fofa, percebe que está no ritual de seleção novamente, que ele voltou ao passado após morrer. Ele se lembra que anteriormente só pegou essa espada por coincidência, mas que dessa vez ele irá escolher sabendo o que está fazendo. Ao voltar para quando ainda era um bebê, o protagonista encara a espada do patriarca. Um ancião do seu clã fica surpreso. Em seguida, mais anciões começam a comentar sobre o protagonista ter escolhido a famosa espada. Então, um dos anciões mais importantes, o pai do protagonista, afirma que ele realmente escolheu Barizada e que o ritual de seleção terminaria naquele momento. A partir dali, o protagonista seria levado para o Castelo da Tempestade. 6 anos depois, no Castelo da Tempestade. Vemos uma mão. Jin está tentando alcançar alguns livros que estão muito altos. Ele pega uma cadeira para subir e alcançar os livros e comenta que já se passaram 6 anos e que é preciso permanecer por 10 anos no castelo, o que o deixa muito entediado. De repente, um som. A empregada cai no chão, tremendo de medo. Jin pergunta o que houve. Muito amedrontada, a empregada diz que há um pássaro morto no quarto do jovem mestre. O protagonista já se mostra irritado, sabendo quem fez isso. Uma voz debochada faz com que a empregada se vire para ver. Jin percebe que são seus irmãos. Um deles, Daytona Runkandel, de 9 anos, obviamente é o cabelinho preto. Diz que é lamentável que a empregada tenha encontrado o presente antes do protagonista. O outro irmão, Heitona Runkandel, também de 9 anos, ninguém menos que cabelinho branco, diz que fizeram isso para mostrar ao protagonista. Eles perguntam o que Jin acha do presente, se ele ficou comovido a ponto de chorar. O protagonista se lembra que, em sua vida anterior, seus irmãos eram perversos e tinham uma péssima fama após se tornarem porta-bandeiras. Mesmo com apenas 9 anos, eles mataram um pássaro inocente só para provocá-lo. Cabelinho Branco então diz para o protagonista não chorar. Jin não diz nada. Os irmãos insistem em debochar dele, falando sobre ele estar se achando muito por ter escolhido a espada do patriarca. Jin fala algo,
Mas Cabelinho Branco não ouve. Jim fala novamente. Então Cabelinho Branco parte para a pancadaria, dizendo que não consegue ouvir o protagonista. Mas todos sabemos que a alegria de pobre dura pouco. Se bem que eles nem são pobres, mas enfim. O Prota para o murro do seu irmão. Cabelo Branco tranca o furico na hora. Se tivesse uma vara de ferro ali, ele teria cortado. O protagonista, muito sereno e amigável, com um olhar que já diz tudo, fala que eles estão fazendo muito barulho, que por obséquio, calem a boca. Então receba. Um embaixo do queixo, só para ajustar o maxilar. Cabelinho Branco fica na onda, mas antes que pudesse completar o argumento, receba na cara, no bucho, na cara, no bucho, na cara. O Prota diz que não irá mais se conter e que se eles tiverem mais que um neurônio, não irão mais aparecer na frente dele. Um cara apareceu perguntando o que aconteceu com os jovens mestres. O protagonista o chama de Khan. Jin explica que eles começaram a lutar do nada e Khan diz que não entendeu. Então, Jin pergunta se Khan está surdo, afirmando que lutaram e ambos desabaram. Khan fica pensando que até o mais novo do clã é brutal, enquanto diz que entendeu e que agora irá levar os irmãos para o médico. O protagonista responde que não, pois os irmãos irão para outro lugar. Jin pede a Khan que o siga. Uma bela chuva está caindo e o solo está encharcado. Jin faz um túmulo para o pássaro que os irmãos mataram. Em seguida, manda Khan deixar os dois na chuva, encostados no tronco de uma árvore. Khan pergunta se seu jovem mestre vai deixá-los ali, já que logo a tempestade ficará mais forte. O protagonista diz que seus irmãos precisam entender a gravidade da merda que fizeram, exalando energia enquanto lança um olhar sinistro para Khan. Khan decide respeitar a decisão de seu jovem mestre, pensando que essa energia definitivamente não era aura, e se isso ao menos era mana. Enquanto o protagonista se afasta, Khan comenta que isso não foi uma simples briga entre irmãos e que deve relatar isso ao patriarca logo. Em seguida, Khan fala para um figurante trazer um cavalo para ele. Jin observa a movimentação da janela e diz que já esperava que Khan fosse relatar o ocorrido ao seu pai, pois além de cavaleiro guardião, ele também está ali como vigia. Talvez Khan tenha imaginado que o Prota tenha usado magia, então é impossível ele omitir esse ocorrido. Em seguida, Jin fala que seu poder espiritual é a prova do seu contrato com Solderet, e que esse contrato é válido na sua vida atual também. Graças a esse poder, ele está imune a maldições. Dessa vez, a maldição da lâmina não o afetará. Jin fala que o tolo de Runkandel não existe mais, que de agora em diante sua vida será diferente e que a única coisa que lhe falta é se encontrar com seu pai. Em seguida, é mostrado Khan relatando o ocorrido ao pai do Prota. O pai do Prota fala para Khan reunir todos os cavaleiros, pois agora ele irá se encontrar com o mais novo. Um tempo depois, um dos irmãos do Prota diz que reuniram 7 cavaleiros de Runkandel e mais 200 cavaleiros subordinados a eles. Uma waifu de cabelo branco, um maluco de olhos vermelhos, uma mina de cabelo preto que com certeza não é boa das ideias, mais outro cara de cabelo branco. E por último, mais esses 3 aqui. Um sem expressão, uma sonolenta e um mal encarado. Então vemos os 7 cavaleiros, que são todos filhos do patriarca. Após a galera estar toda reunida, o patriarca Picas fala: Simbora pro castelo da tempestade, cambada! O capítulo já começa com uma das irmãs do Prota se perguntando o que aconteceu para inventar uma reunião do nada. Ela pergunta ao seu irmão, chamado Dipos, se ele sabe de alguma coisa, e diz já ter perguntado à sua outra irmã, a Luna, mas parece que ela também não sabe de porra nenhuma. É mostrado que a irmã do Prota se chama Mari Runkandel e que ela é a 7ª sucessora do clã. Ela continua dizendo que antes disso estava ocupada dando um cacete em uns magos que não sei quem diabos são, por isso está por fora do assunto. Então Dipos responde que os irmãos Tona, que são os cabelinhos brancos, né, e preto, irão chegar no castelo ano que vem. Então provavelmente essa reunião não é por causa deles. E que talvez o patriarca esteja querendo ir ver o Prota, pois ele escolheu a Barizada no ritual de seleção. Em seguida, vemos que Dipos é o 4º sucessor do clã Runkandel. A Mari fica surpresa ali ao se lembrar do que o seu irmão falou, então diz: é verdade, deve ser isso mesmo. Eles continuam falando que, mesmo que o Prota tenha escolhido Barizada, não acham que seria necessário o pai deles fazer essa viagem, mas no fim, eles nunca sabem o que o patriarca está pensando. Luna chama logo a atenção dos dois e manda eles fazerem silêncio. Mari pede desculpas à sua irmã. Então,
é mostrado que Luna é a 01 na linha de sucessão do clã. Mari continua a se questionar o quão picas é seu irmãozinho, a ponto de seu pai querer ir vê-lo pessoalmente. Em seguida, vemos a babá Gilly, enquanto arruma o Prota falando que não consegue acreditar que o patriarca vai vir visitá-los pessoalmente, e se pergunta se ele terá vindo apenas para ver os irmãos Tona. O Prota diz que não faz ideia, mas em sua mente diz que parece que Khan relatou tudo a seu pai. E como Khan é um cara inflexível, ele não teria concluído com certeza que tipo de poder o Prota usa. Então ele diria apenas o que viu, nem mais nem menos. Que o filho mais novo usa um poder desconhecido, que não é mana nem aura. E esse seria o motivo pelo qual o patriarca está vindo, para determinar que poder é esse e se ele será útil para o futuro do clã. Uma porta gigante se abre. Vemos vários soldados com armadura e espadas em punho. Nos curvamos diante do Lorde Picas da galáxia. O patriarca vem chegando todo cheio de marra, com uma cara que se faz quando a mulher diz que não vai dar hoje, porque tá com dor de cabeça. Ele manda chamar os irmãos Tona. Cabelinho branco, cabelinho preto. Sim, papai. Ouvi dizer que vocês tomaram um cacete do irmão de vocês. O que tem a me dizer quanto a isso? Cabelinho branco diz que são inocentes. E cabelinho preto diz que foram atacados primeiro. Eles dizem que o Prota usou uma habilidade desconhecida, mas que parecia com magia, ou algo do tipo. Muito animados com isso, e obviamente com segundas intenções, eles dizem que magia é algo proibido dentro do clã, certo? Mari diz que realmente, caso Jin tenha usado magia, devem interrogar ele, antes que... Chega! O patriarca, já meio puto, interrompe ela. Então ele fala para seus filhos que gravem em seus corações que eles nunca sobreviverão em Runcandel assim. Cabelinhos já trancam seus rabinhos. Então o patriarca ordena que tragam o Prota. Em seguida, o autor inventa uma desculpa para o Prota dizer em sua mente que seu pai se chama Cairon Runcandel, vou chamar assim. O cabra mais frio e picas de que ele já viu ou ouviu falar em sua vida. A criatura mais forte dessa era. Chegou ao nível de um semideus. O cavaleiro Gênesis. Jin diz que ele já foi um homem normal, mas ao atingir o nível de um semideus, ele perdeu todas as suas emoções e sua humanidade. Após isso, ele se tornou alguém que tinha apenas uma obsessão, a prosperidade de seu clã. E que para um pai assim, alguém tão inútil quanto o Prota, valia tanto quanto uma nota de R$ 3. Mas agora é diferente. Nessa nova vida, fela da puta nenhum será capaz de o ignorar. Saindo de seus pensamentos, Jin se ajoelha e diz que se curva perante o patriarca. O pai do Prota pergunta por que ele não o chama de pai, mas sim de patriarca. Jin fala que seus irmãos e mais de 100 pessoas do clã já o visitaram, então ele pensou que fosse uma visita oficial do patriarca. Por isso, o chamou assim. A belezura da 01, irmão do Prota, se surpreende com a resposta, enquanto seu pai diz que essa é uma boa resposta. O Prota agradece seu pai, em seguida, o patriarca diz que não está em uma visita oficial, então, por enquanto, Jin pode chamá-lo de pai. E que agora ele lhe perguntará o mesmo que havia perguntado aos seus irmãos, que é qual foi o erro que eles cometeram e que te fez descer o cacete nos dois. O Prota diz que não é nada além de vingança, que se for membro do clã Runcandel, deve se devolver tudo na mesma moeda, seja bondade ou maldade. Enquanto o Prota fala, a sua irmãzinha peidada já fica animada com a resposta. O patriarca dá uma analisada, então diz que é para todos vazarem dali, exceto o Prota. A figurantaiada fica conversando baixinho, se perguntando se Jim passou no teste do patriarca e isso, aquilo, outro, cochichando, né? Então essa daqui que vocês estão vendo dá uma mijada nos figurantes, dizendo que o patriarca acabou de dar uma ordem. Então obedeçam logo, seus vermes. Todo mundo vai saindo e a irmã do Prota toda animada, né? Dizendo que Jim terá um cara a cara com o patriarca. Então parece que ele não é tão ruim assim. Após todos terem vazado, o patriarca diz que tem algo a perguntar, num particular com o Prota, que os irmãos Tona haviam lhe dito que ele usou um poder diferente, e que em Runcandel o uso de magia é estritamente proibido, pois ao aprendê-la nunca conseguirá se tornar um espadachim pica. Então, desembucha. Que tipo de poder é esse que você tem? Se por acaso for magia, já vai preparando o lombo, hein? O Prota diz que também não sabe que poder é esse, mas que não é aura, nem magia. Então ele não sabe nem de como chamar isso. Enquanto mostra o poder, ele pergunta se seu pai não se importaria de dar um nome para ele. Uma voz diz que agora que seu pai sabe desse poder, ele nunca mais irá deixar que o Prota vacile, porque o poder de Solderet é o poder que o primeiro patriarca empunhou. O patriarca observa o Prota demonstrando poder em suas mãos e diz que esse é o espírito de Barizada. Ele se questiona se essa criança realmente está designada a ser o futuro patriarca. Jin, curioso, o tira de seus pensamentos. Voltando a si, diz que esse poder é de Solderet, o deus das sombras. O Prota, dando uma de inocente, pergunta: Deus das sombras?
Seu pai confirma, dizendo que Soderet fez um contrato com o primeiro patriarca, chamado Temar. Então, ele é o deus dos Junkandel, desde o início do clã. Mas depois que Temar foi de vala, Soderet nunca mais apareceu a nenhum patriarca ou membro do clã. O patriarca diz que não sabe o motivo, mas pelo que ele vê, ele finalmente voltou, através de seu filho. Jin fala que tem outra pergunta a fazer. Ele gostaria de saber se o Deus das Sombras é mais ou menos picas que seu pai. O patriarca, ao ouvir a pergunta, raciocina um pouco e diz que nunca lutou contra um deus antes. Então, ele não tem como saber. O prota, já suando frio, se questiona. Então, ele não sabe porque nunca trocou um X1? Realmente uma resposta digna do humano mais fodástico. Seu pai lhe chama a atenção e diz que essa sim foi uma boa pergunta. E que essa pergunta inocente se tornou um grande dilema para ele. Inocente, né? Sei. Ele diz que ter visitado o prota foi realmente o certo a se fazer. E pergunta a Jin o que ele pretende fazer com esse poder, como ele irá usá-lo. O prota, todo inocente, entre aspas, é claro, diz que irá usar esse poder apenas para benefício do clã. O velhote, que não é besta nem nada, já cai na gargalhada e diz que essa é uma mentira muito interessante, pois Jin desceu o sarrafo nos dois irmãos e depois ainda jogou eles na chuva. Agora quer dizer que vai usar o poder para benefício do próprio clã? Responda seu pai com honestidade, seu cabra sem vergonha. Já quase escorrendo pelos calcanhares, Jin percebe que não adianta mais tentar mentir. Então ele resolve dizer que usará o poder para seu próprio benefício. Seu pai parece ficar satisfeito e diz que gostou da resposta. Enquanto ele mete o pé dali, diz que a partir de agora irá ficar de olho nele. Jin, ainda em choque, consegue soltar a respiração. Suspirando de nervoso, diz que até que enfim acabou. Após se recompor, ele diz que já seria o suficiente apenas poder usar esse poder livremente. Mas, além disso, seu pai ficou ansioso pelo seu crescimento. Ele realmente não esperava que fosse ser tão bom assim. Se lembrando de quando ainda era um fracassado, ele diz que tudo será diferente. Agora, ele terá outra vida. Um tempo depois, Mari grita, o chamando de irmãozinho, e diz para pegar algo que ela trouxe para ele. Ao questionar do que se trata, ela diz que é apenas um presente, que ele deve cozinhar e comer, para ficar fortinho. Carai, me lembrei agora do biotônico. O prota fica pensando por que diabos ela teria dado isso para ele. Em seguida, ele e a empregada tomam um susto da peste ao ver o que Mari deu, pois se trata de um coração de fênix. Suando frio, ele pensa que ela é doida de dar isso a um moleque ranhento de 7 anos. Agora, vamos para uma historinha clichê, pra gente se aprofundar mais na irmã do prota, sem segundas intenções, viu galera? Mari Runkandel. É dito que ela é a 7ª porta-bandeira do clã, e uma guerreira de 6 estrelas, apelidada de Mari, a Tempestuosa. E que, para os mais íntimos, ela tem outro nome secreto, a Louca da Região Sul. Cara, eu já falava isso desde o primeiro capítulo. Sempre falei que ela era a doidinha, né? Jin fala que o motivo da mulher mais doida por batalhas ter dado esse treco tão precioso para ele, obviamente é só para ele ficar picas logo, para ela poder tirar um X1 com ele. Aquela velha trocação franca sem perder a amizade. Ele diz que se comer isso enquanto ainda é moleque, pode ficar resistente ao fogo e também terá um aumento na sua taxa de crescimento. Além de que esse coração de fênix é necessário para que um mago de 6 estrelas possa invocar uma fênix tranquilamente. Então, talvez ele consiga invocar sua própria fênix nessa vida. A empregada o traz de volta à realidade, perguntando se ele esperou demais. Ele apenas agradece. Então ela diz que esse foi realmente um presente dos bons. Por isso, é bom aproveitar logo antes que esfrie. Ele diz que irá sim, mas antes, se os seus irmãos têm algo a dizer, que digam logo. Os dois cabelinhos, dando uma de mortos para comer o furico do coveiro, se perguntam se isso não é muita coisa para ele comer sozinho, pois a empregada fez muito para uma pessoa apenas. O prota pergunta se eles estão querendo tanto assim comer um pouco disso. Os dois acenam como cachorros esfomeados, dizendo que sim. Então ele diz que tudo bem, mas antes disso, ele tem um pedido. Em seguida, um dos cabelinhos pergunta por que diabos ele tem que fazer isso. O outro concorda, dizendo que não tem nada nesse lugar. Além disso, sabe-se lá o que farão com eles caso descubram que estão cavando ali. Mas logo mudam de opinião, dizendo que se der merda vai sobrar por mais novo mesmo, pois foi ele quem mandou. Desde que eles ganhem, pelo menos o caldo da boia já tá valendo. E que, às vezes, o mais novo parece ser meio assustador. É, galera, depois de tomar um cacete e ser jogado pra dormir na chuva, até eu ia pensar desse jeito. Enquanto eles cavam, poeira começa a cair de um teto. Pequenas pedras caem também. Parece que está logo abaixo do túnel que os irmãos estão cavando. Em seguida, é mostrado uma silhueta escura dentro de um tanque, como aqueles que o Goku ficava quando estava quase morto. Uma energia negra circula em volta de tal ser adormecido e parece que não demorará a acordar.
Ao terminarem o serviço, os irmãos Tona voltam para casa, deixando a empregada Gilly assustada com a aparência em frangalhos dos dois. Jim dá boas-vindas a eles, dizendo que foram bem rápidos. Cabelinho Preto, bem puto, fala que fizeram o que ele pediu e que agora é para ele dar logo um pouco da sopa para eles. O Prota diz que tudo bem, ele deixou logo ali. O pobre Cabelinho Preto, já escumando de felicidade, se pergunta onde ele deixou, enquanto vê duas miseráveis colheres de sopa. Acho que são colheres de chá, mas são pequenas demais, mano. Até eu fiquei com dó. Como eu falei, os dois, já trêmulos de raiva, pois ali tem apenas 2 colheres de chá e são minúsculas. Jim fala que concordou em compartilhar, mas nunca especificou quanto seria. Então, eles devem aproveitar logo, pois ele cumpriu o que prometeu. Morrendo de raiva, os dois agradecem. Um tempo depois, Jim sai na chuva e logo em seguida entra na caverna que os irmãos cavaram. Ele acha que os dois iriam fazer o serviço de qualquer jeito, mas está realmente do jeito que ele pediu. Ao tocar a parede da caverna, ele acha que um feitiço de uma estrela será o bastante. Ele comenta que estava frustrado, pois estava apenas acumulando mana e não tinha onde usar. Agora ele está muito animado, pois esse problema não existe mais. Ele começa a acumular mana em suas mãos e em seguida solta um círculo mágico contra a parede, gerando uma grande quantidade de energia. Parecendo muito satisfeito, Jim diz que finalmente está onde ele queria. A biblioteca secreta de Runkandel. Ao olhar para cima, ele diz que se sente estranho nesse local, pois ele jamais poderia pisar ali em sua vida anterior. E se lembra que seu irmão mais velho certa vez lhe disse ser necessário uma frase de ativação para adentrar no salão da biblioteca. Tal frase seria: um filho dos Runkandel veio consolar Murakami. Sons estranhos ecoam de todas as direções. Devem ser os portões se abrindo. Alguém parece estar bem animado aqui, hein? É dito que esse lugar possui uma grande coleção de tomos secretos, de outros clãs que os Runkandel desceram a lenha nos últimos 1000 anos, e que esse lugar é permitido apenas para os porta-bandeiras do clã. Jim acha que esse lugar é enorme, e lembra que seu irmão havia lhe dito ser inútil ele saber dessa biblioteca, pois ele nem sequer seria um porta-bandeira. Mas nessa vida é diferente. Agora ele é útil, então fará um bom proveito desse lugar. Ao andar um pouco, ele nota algo estranho e se questiona o que diabos seria isso. Aquele ser do capítulo anterior aparece novamente em uma daquelas máquinas do Freeza. Jim fica se questionando se isso em seu rosto são escamas e se ele ao menos é humano. Ao pensar o que tal ser estaria fazendo ali, ele tem um tipo de epifania e fica chocado, pois ao lembrar da frase de ativação, ele percebe que tal ser majestoso em sua frente é ninguém menos que o dragão negro de olhos azuis. Caralho, maluco, agora eu viajei. E nem era dragão negro, era dragão branco de olhos azuis. Mas enfim, sem zoeira agora. É o dragão negro Murakami. O Prota diz ter ouvido que esse Murakami tirou um X1 com o primeiro patriarca, mas acabou perdendo. Por isso ele caiu num sono profundo. Ele nem achava que essa lenda era real. Mesmo surpreso, ele decide que agora não é hora de pensar nisso e resolve procurar pelos tomos secretos. Enquanto procura, todo tranquilo por ali, a mão de Murakami dá aquela tremidinha. Jim consegue encontrar o que procurava e diz que são livros de tudo quanto é clã. Ele pega o primeiro livro e diz que esse tomo secreto pertencia ao famoso clã de espadachins chamados Kungen. Acho que é isso. Mas ao tentar ler, ele percebe que é um conteúdo difícil de entender, além de ter apenas a teoria de 3 estrelas. Ele poderia levar esse livro consigo, mas correria o risco de acabar sendo pego. Então ele decide copiar o conteúdo de cada livro que ele achar interessante, todas as vezes que ele voltar à biblioteca. Após vermos um pouco de enrolação, ele volta para o castelo, lê o que copiou, vê uma sepultura, não lembra se é a do passarinho que os irmãos deram cabo no capítulo anterior. Em seguida volta para a biblioteca, e logo quando está escrevendo de boas, um barulho estranho. Ele se questiona quem estaria ali, nem ferrando que alguém iria ali naquele horário. Com aquela carinha de anjo aparecendo em uma porta, alguém diz: "Ei!" O Prota, com os cabelos até do furico arrepiado, pensa logo o que desgraça Murakami estaria fazendo ali, pois na sua vida passada ele nunca soube de algum momento em que ele houvesse despertado. Jim pensa que deve manter a calma, pois Murakami é o guardião do seu clã, e se ele for educado e agir como uma criança normal, talvez não aconteça nada, certo? Tremendo igual vara verde, ele fala que como um filho dos Runkandel, saúda o guardião do clã. Murakami, putaço ao ouvir isso, e endoida gritando: "Guardião?" O Prota já azul de medo, o Fiofó não passa nem telepatia. Murakami, né, como aquele patrão rabugento, grita no ouvido dele perguntando se ele realmente o chamou de guardião.
Porque tais malditos que não sabem de nada o tratam como um guardião e ainda ousam ensinar isso para as outras pessoas. É, galera, parece que o maluco vai entrar em choque, já tá dando piti. Em um último ataque de nervos, ele diz que não pode ficar puto com um moleque desses. O Prota diz que ele já tá puto. O Murakami, frustrado, dá aquelas xingadas e diz que só acordou porque sentia um cheiro bom, que não sentia há muito tempo, mas que não tem nada além de um pirralho na frente dele. Ele dá uma cheirada no Prota, que tá todo desconfiado, e pergunta por que ele tem cheiro de energia espiritual. Ele pode ter dormido por 1000 anos, mas ainda reconhece esse cheiro denso, e que é algo que só quem fez o contrato poderia ter. Em seus pensamentos, Jin entende que ele despertou por causa de sua energia espiritual. Murakami fica igual um cachorro no cio, cheirando para tudo quanto é lado, perguntando de onde diabos vem esse cheiro. O Prota resolve testar uma parada, então ele chama o Murakami, que fica logo todo animado perguntando se ele sabe de onde é que está vindo o cheiro. Jin responde a ele perguntando se por acaso era disso que ele estava falando, enquanto mostra o poder em suas mãos. Em seguida, ele diz que esse é o poder do deus das sombras, Solderet. Murakami entra em choque na hora e pergunta se ele está falando sério, pois não consegue acreditar que o prometido de 1000 anos é apenas a peste de um molequinho. Jin fica tenso, Murakami fica tenso, eu fico tenso, você fica tenso, todo mundo fica tenso. Então, Murakami, visivelmente decepcionado, chama o Prota e diz que ele tinha uma promessa com Solderet e que, segundo essa promessa, a pessoa que ele deveria servir era o Prota. Cara, ele disse eu acho visivelmente deprimido, ó. Em seguida, ele diz que contará os detalhes depois, pois acabou de acordar e ainda se sente um pouco tonto. Ele acha que será difícil para uma criança da idade de Jin entender, mas que de qualquer forma ele deveria se apresentar formalmente ao contratante de Solderet. Com um ar sombrio, deixando o Prota surpreso, ele diz: eu sou Murakami, representante de Solderet, seu amigo e o último descendente dos primeiros seres das sombras. Enquanto vai fazendo aquela metamorfose, ele continua: de acordo com a promessa de 1000 anos, a partir de hoje estarei com você. Me diga seu nome, contratante de Solderet. O Prota diz ser Jin Runkandel, o 13º filho dos Runkandel. Em seguida, o capítulo acaba, galera. Mas não sofram, logo eu vou estar trazendo os próximos capítulos dessa obra fodástica por aqui. Então se inscreve aí no canal, meu mano, para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like maroto e comenta aí o que der na telha, valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!